Coloca a tua mão assim sobre a Bíblia e diga a Deus, que o teu Espírito Santo venha sobre nós, nos trazendo entendimento, levando-nos a conhecer mais do Senhor, em nome de Jesus. Diz assim, não veio sobre vós tentação, senão o quê? Humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também Ele dará o quê? O escape, para que a possais suportar. Isso aqui é muito importante. Deus Ele está dizendo para nós que nós nunca vamos enfrentar uma batalha que você não possa suportar. Como assim, pastor? Se você hoje tem um problema financeiro, você tem capacidade para vencer aquele problema financeiro. Como assim, pastor? Tem. Se eu estou desempregado e preciso que uma porta se abra, eu consigo mover isso. Porque Deus Ele está dizendo que juntamente com a luta, com a adversidade, Deus proveu para nós um escape. Um escape é uma porta, uma janela, amém? É um meio, um caminho a qual eu posso chegar ao lugar que eu quero. Se uma pessoa ela está diante de uma doença, de uma enfermidade, ela não precisa ficar desesperada, porque ela tem ali um caminho a qual ela possa vencer aquilo que ela está passando. Então, aquilo que você está enfrentando hoje, que você está passando hoje, tem saída, tem solução, tem como mudar esse quadro. Ah, mas a minha situação é diferente, é complicada, não. Seja qual for, a Bíblia está dizendo, ó, não veio sobre vós, sobre todos nós, tentação que não seja o quê? Humana. Mas Ele é fiel que não te deixará tentar acima do que podeis. E aí Ele diz aqui, ó, junto com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Então o escape já está na sua vida. A solução para aquilo que você precisa já está em você. Algumas pessoas começam a lamentar, o que eu vou fazer da minha vida, pastor? Como que vai ficar agora desempregado? Se ela entendeu o que Deus falou, ela sabe que existe o escape. Há uma solução, ao invés de chorar, lamentar, ela precisa de ir em direção à palavra. O que a palavra está me dizendo? A palavra está me dizendo que Deus já proveu para mim. No momento em que o diabo tirou uma porta de mim, Deus preparou um caminho alternativo. Então, aquilo que você está enfrentando hoje, existe um caminho alternativo, tem uma saída para você, tem um caminho preparado para você já. E se você entender isso, você nunca mais vai ficar desesperado. Vem a luta que vier, vem a adversidade que vier, você vai saber, algum lugar à minha volta existe uma porta, um caminho da qual Deus já deixou para mim. E eu vou provar isso para você dentro da própria Bíblia, que Deus não te deixa ser tentado sem que você tenha condições de enfrentar. Lucas capítulo 22, vamos lá? Lucas 22, Lucas capítulo 22, o versículo que eu vou ler é o 31, tá bom? Lucas 22, 31. Olha só como é sério a promessa de Deus. Amém? 22, 31. Quem achou, diga graças a Deus. Disse também o Senhor a quem? A Simão Pedro, né? Disse assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos o quê? Cirandar como trigo. O que é cirandar como trigo? Alguém já fez isso? Alguém já malhou trigo aqui, sim ou não? Não. Alguns que viveram há mais tempo, de repente pegou isso, colocavam lá no tipo de pilão, não é? Amassavam para quebrar ali, e depois colocavam numa peneira e lançavam para cima ali, não é? Para que a palha fosse se separando, não é? Do trigo, e o trigo ficava. Então era assim que ele queria fazer com Pedro, queria sacudir a vida de Pedro, de alguma forma,
em que ele pudesse provar que Pedro realmente não estava pronto. E realmente o Pedro não estava pronto, porque logo à frente o Pedro ainda ia negar a Jesus 3 vezes. Isso numa única noite antes do galo cantar. Então 3 vezes o Pedro ia ali de alguma forma trair Jesus. E quando Jesus olha para Pedro, o diabo fala: olha, deixa eu cirandar Pedro. O diabo pede: deixa eu tocar nele. Assim acontece na tua vida também. O Luciano está aqui, o diabo fala: deixa eu tocar no Luciano. Deus vai olhar primeiro para ele. Espera um pouquinho, será que ele consegue realmente lidar com essa cilada do diabo, com essa luta que Satanás está enfrentando? Quando você vai passar por uma adversidade, Deus faz a mesma coisa. Ele olha primeiro para você, ele vê se você tem condições. E aí ele veja em você uma deficiência para enfrentar aquilo, então ele não autoriza. E olha o que aconteceu no versículo seguinte, 32. Podemos ler? Diz assim, ó: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E aí ele fala: e tu, quando te converteres, confirma também os teus irmãos. Ou seja, ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, eu não autorizei Satanás tocar na tua vida. E aí eu fico pensando, quantas vezes Jesus já disse não para Satanás. Satanás veio babando, querendo tocar em algo da tua vida, mas Deus falou: não, você não vai tocar nessa vida. Quantas vezes você escapou de situações que você não tem nem ideia, porque Jesus olhou para você e viu que você não tinha condições de lidar com aquilo ali. E a gente sabe disso, é verdade ou não é? Quantas vezes você está temendo uma bola de neve que está vindo, crescente contra a tua vida, e aí você está ali clamando a Deus e Jesus não deixa, aquilo lá não atinge você. E você depois fica aliviado até. Você fala: puxa vida, que livramento Deus me deu. Que livramento Jesus me concedeu. Quantas vezes você acha que já não lançaram maldição contra a tua vida? Quantas vezes você acha que alguém já não tentou fazer um mal contra você? É verdade ou não é? Mas o que Jesus fez? Não, Satanás. Amém? Ele não permite. Pastor, então eu estou abandonado desse mundo? Nunca. Jesus, ele está dizendo ali para Pedro: ó Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, ou seja, para que aquilo que tem dentro de você não venha a se perder. Deus não deixou isso acontecer. Na tua vida é do mesmo jeito. Outro dia o moço ali contou o testemunho, não foi? Te atiraram 5 vezes, foi isso? Só duas, né, que chegou a te atingir, 3, 2. Mas as outras ainda tem a marca, né, que a bala, você falou para mim, que ela não atingiu você, não é? A bala ela falhou, mas ficou a marca, né? Ficou a marca ali, você vê? Jesus olhou para ele e falou: não, diabo, você não vai tocar na vida dele. Então, quando Jesus ele olha para nossas vidas e ele vê que realmente a gente não tem condições ainda de lidar com aquilo, ele mesmo não permite. Pastor, mas então essas lutas que estão à minha volta, essas coisas que eu estou lidando, que talvez te deixa desesperado, muitas vezes você fica ali preocupado, sem saber o que fazer, que caminho tomar. Você tem que ir na presença de Deus, achar aquela palavra que vai te dar força, e com aquela palavra você vai resistir ao inimigo, porque o inimigo vai ter que bater em retirada. Pastor, mas e se eu não conseguir vencer? Se não fosse para você conseguir, Jesus nem teria deixado você passar nisso, está vivendo isso. Amém, igreja? Se você está enfrentando isso, é porque Jesus já te deu condições de você vencer. E como é que eu vou fazer então? O que eu vou fazer para vencer esses demônios? Primeira carta de Pedro, vamos lá? Capítulo 5, versículo 9. Grifa isso na tua Bíblia, que é importante. Quando você estiver diante da luta, da adversidade, de um momento difícil, quando bater a vontade de chorar, o desespero, você vai ali nessa palavra e vai dizer: Deus, o Senhor falou que eu podia resistir. Amém? Eu vou ler o 8 também, tá bom?
5, 8 e 9. Acharam? O que diz aí no 8? Eu vou ler o 8 só para você entender o 9, tá bom? Sede sóbrios, sóbrios é estar atento, amém? Vigiai, porque o diabo é o quê? Tem muita gente achando bonitinho o diabo. Tinha uma série que passava na TV e a pessoa falava, não, eu gosto muito daquela série. E dizia que gostava do Lúcifer, não sei de quem, que o diabo era simpático. Vai nessa conversa para você ver. Satanás, ele é o que aqui? Seu o quê? Cuidado. Ah, mas pastor, aquilo ali é uma ficção. É, mas você já está simpatizando com Satanás. E agora? Ô pastor, que isso é, ué? Quando você simpatiza com as coisas de Deus, de alguma forma você caminha em direção a Deus. Quando você simpatiza com as coisas do inferno, você vai estar caminhando em direção a Ele. Então nunca se esqueça que o diabo, ele não é teu amigo, não. Ah, mas o diabo prometeu que vai. Então espera para você ver o preço caro que você vai pagar. Cuidado com a fonte que você recorre. Pode sair caro demais. Recorre a Jesus que está tudo pago para você. Para Jesus está tudo pago. Pastor, eu pedi para Deus salvação. Está pago, Ele morreu já por você lá no Calvário. Pastor, eu pedi para Ele santidade. Está pago, eu pedi para Ele ali uma oportunidade, uma chance. Está pago. Agora o diabo não. O diabo mais cedo ou mais tarde, ele vai cobrar de você aquela conta. Ah, eu fiz uma simpatia. Um dia acaba. Um dia o diabo vai querer renovar. Ah, mas eu fiz um trabalho para segurar a pessoa. Um dia isso vai custar caro para você. Fez um sortilégio, um dia vai custar caro. Então aprenda a recorrer a Jesus. Ah, mas eu ofereci tal coisa. Um dia ele vai querer mais. Você está entendendo? Não negocie com o diabo. O diabo é teu adversário. E aí a Bíblia diz, né? Como é que ele faz? Ele anda ao derredor, bramando como o quê? Ele não é um leão, mas ele faz igual um leão. Um leão intimida. Um leão, ele veio para cima de você ali, é só aquele bafo dele já te assusta. O diabo, ele é desse jeito. Ele intimida você. Tem muita gente intimidada aí com Satanás. Está em depressão porque está com medo daquilo que ela passou um dia. Está com medo da doença. Está com medo da vida financeira, das dificuldades. Às vezes olha realmente para a vida delas, projeta uma coisa e não dá certo. Só que ele está dizendo, o diabo, ele brama como um leão, mas ele não é um leão. E ele busca quem possa tragar. Só que olha o que Deus fala para você no 9. A qual é quem? O diabo. Deus manda você fazer o que, igreja? Resistir como? Firmes na fé. Ou seja, você quer vencer aquela luta que você está passando, você tem que resistir. Um falou para mim outro dia, atendendo um casal, ela falou, pastor, será que fizeram a macumba para ele ir embora? Eu falei, não, mãe, é que ele não gosta mesmo da senhora, porque se gostasse, macumba não separa ninguém não. Que isso, pastor? Não separa, pode ali facilitar. Porque se a pessoa ela resiste, ela está firme no que ela tem, não acontece. É verdade ou não é? Ah, pastor, mas é que fizeram uma macumba muito forte. E é que não estava contigo. Se tivesse com você, a macumba não tirava. Você pode fazer o que for. Quando a pessoa está determinada a alguma coisa, não tem macumba, não tem trabalho que impede ela. Agora, quando a pessoa está jogada, está na mão do diabo já, e tudo facilita para ele. Aí ele tem vontade de beber, a macumba faz ele virar um embriagado, mas ele já está vulnerável para ela, ele já está ali se dobrando diante dela. Agora, quem realmente resiste, ele está dizendo ali, ó, resistir firmes no quê? Isso aqui é para macumba também, para simpatia, para trabalho que fizeram contra você. Ah, pastor, alguém lançou a maldição contra a minha vida, resiste, você vai vencer. Mas pastor, o diabo ele é terrível, Deus também é, amém? E o seu Deus é mais poderoso, então o que você resistir na fé, você vai vencer. E aí ele está dizendo ali, sabendo que as mesmas aflições se cumprem aonde?
no mundo entre os vossos irmãos. Ou seja, o que você está passando não é nada de outro mundo, não. É o que todo mundo enfrenta. Vence quem resiste. Quem se entrega, aí não tem o que fazer. Quando a pessoa se entrega, aí quem que vai mudar aquilo ali? Aí não tem jeito. Mas a pessoa que resiste, ela vence. Amém, igreja? Vamos resistir então ao diabo? Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que está escrito aqui. Se você resistir, você vai vencer. Não vem nada que não seja humana que você não possa vencer. A força está em você para resistir. Amém? Só que tem gente que não vence porque não busca a Deus. Ô pastor, que isso é? Não busca Jesus. Se não buscar, você não vai vencer. Quando é para buscar, não tem ânimo, não tem força nenhuma. Aí o diabo monta mesmo na pessoa. Você agachou, o diabo sobe em cima. Ele chama de cavalo aqueles que ele usa. Amém? Agora você tem que fazer o quê? Resiste. Fica firme que você vence tudo isso. Se buscar, você vence.